Fala galera, bom dia, tudo bom com vocês? Dando continuidade aí aos nossos blocos de sistema digestório. A gente fechou a parte de tubo digestório até o estômago e a gente vai dar continuidade aqui da parte de tubo digestório, tratando de intestino delgado e intestino grosso, beleza? Começando pelo intestino delgado. O nosso intestino delgado, ele vai ser chamado de intestino delgado, né, porque ele vai ser uma região tubular mais fina, mais delgada do que a outra região tubular do intestino. É como se o intestino fosse um só que uma porção mais delgada, mais fininha, e uma porção um pouco mais grossa. Por isso, intestino delgado e a outra porção que a gente chama de intestino grosso, tá? O intestino delgado é dividido em 3 partes. O duodeno, que é a primeira parte, o jejuno, que é a segunda parte, e o íleo, que é a terceira parte. O duodeno, ele vai corresponder basicamente a 30 centímetros do início do intestino delgado. E é no duodeno que vai ocorrer a finalização da digestão química. Todos os processos digestivos terminam ali no duodeno. É ali no duodeno que vai existir a liberação de suco pancreático, é ali no duodeno que vai existir a liberação da bile, o suco entérico. Então, tudo que não foi digerido até o estômago terminará de ser digerido ali no duodeno. O duodeno é extremamente importante para o nosso processo digestivo, tá? O jejuno, ele basicamente vai ser a parte média do nosso intestino, onde vai começar o processo de absorção dos nutrientes, tá? E ele vai comunicar o duodeno com a porção do íleo. O íleo é a parte final do intestino delgado e ele vai estar finalizando a absorção de nutrientes aí, tá? E vai se comunicar à região inicial do intestino grosso, tá? Vocês podem ver aqui nesse GIF, ó, o estômago se comunicando com essa porçãozinha aqui. Essa porçãozinha de 30 centímetros aqui, numa cor mais escura, é o que a gente chama de duodeno. Já num laranja mediano aqui no meio, é o que a gente chama de jejuno. E numa cor mais clara aqui embaixo, é o que a gente chama de íleo, tá? São essas 3 porções do intestino delgado. O processo de digestão, como eu falei, ele vai terminar ali no intestino no duodeno, né? Mas o início do intestino delgado é no duodeno, beleza? Então, o que acontece ali? Você tem, nesse processo da digestão química no duodeno, a liberação, como eu já falei para vocês, da bile, do suco pancreático e do suco entérico. Basicamente, a bile é aquele suco digestivo que não vai ser dotado de enzima, que não vai ter função catalítica, que não vai ter função de redução de moléculas maiores em moléculas menores. Tá? Isso é importantíssimo. Bile não tem enzima na sua composição, a bile não tem função catalítica, a bile não vai digerir nada. O que a bile faz? Ela vai emulsificar. Ela vai ter uma ação igual ao detergente. Ela vai literalmente espalhar as bolas de gordura. A tendência dentro do nosso sistema digestório, nós seres humanos, somos formados basicamente por 70% de água. Então a tendência dentro do nosso sistema digestório e junto com o alimento que a gente está digerindo é que tenha muita água. Então, naturalmente, por afinidade, as moléculas de lipídio vão se agregando, formando literalmente bolas de gordura, que a gente chama de micelas. Então, a bile vai agir sobre essas bolas de gordura, diminuindo o tamanho dessas micelas, tornando elas o menor possível. Só que não tem nenhuma ação de redução de moléculas grandes a moléculas pequenas, beleza? Por isso que a bile não realiza digestão química. Ela simplesmente vai espalhar a gordura. Por que ela faz isso? Porque assim as lipases conseguem agir de maneira mais eficiente sobre essa gordura, tá? O nosso suco pancreático, ele vai atuar na digestão de proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios. Ele é o que tem a maior diversidade de enzima em um único suco, tá? Já o suco entérico, ele age principalmente nas proteínas e nos carboidratos. E ele vai ser produzido pela própria mucosa do intestino delgado na região do duodeno ali. Beleza? Aqui, ó, é mais para que vocês tenham uma ideia, ó. Essa região aqui em roxo é o pâncreas. Essa comunicação aqui é o esfíncter piloro, que comunica o final do estômago com o início do intestino, tá?
E essa porção em verde aqui é o início do intestino delgado, é o duodeno. Repara nessa estruturazinha. Essa estruturazinha aqui é o ducto pancreático. Esse ducto pancreático ele vai se ligar aqui no duodeno e vai liberar nessa região aqui o suco pancreático. Tá? Só que repara que você tem essa outra porção em amarelo aqui, um outro ducto que se liga ao ducto pancreático. Então, esse ducto vem da vesícula biliar. Então, junto do suco pancreático e da vesícula biliar, os dois serão liberados aqui, nessa região. Beleza? E essa daqui é uma outra imagem para mostrar exatamente a mesma coisa. Aqui, você tem a região aqui de cima onde fica o fígado e a vesícula biliar. Você tem aqui ó, o esfíncter piloro. Para cá seria o estômago, para cá é o intestino delgado. A conexão do ducto que vem do pâncreas e do ducto que vem da vesícula biliar vai se abrir nessa região aqui do duodeno. E aí você tem a bile aqui, o suco pancreático aqui e pela própria mucosa do duodeno o suco entérico, ou também suco intestinal. Entero está relacionado ao intestino. Tanto é que o sistema digestório pode ser classificado também como sistema gastroentérico. Gastro vem de gástrico, vem de estômago. Esse entérico vem de entero, que é intestino. Beleza? E aí, aqui a gente vai ver como é que ocorre, qual é efetivamente o processo que ocorre ali no duodeno. No seu estômago ocorreu a quimificação. No duodeno vai ocorrer a quilificação. Vai ocorrer a formação do quilo. De uma massa semilíquida acidificada, lá no duodeno ela vai ser transformada num líquido viscoso branco. Então, olha só. Antes era uma massa semilíquida, não era totalmente líquida, e ela era acidificada. No duodeno vai ficar branco, viscoso e não mais acidificado. Beleza? Por que não fica mais acidificado? Por que fica branco e tudo mais? Porque o pâncreas vai liberar aqui sais pancreáticos que irão tornar o pH alcalino. A ideia é neutralizar o pH que vem junto com o alimento do estômago. No estômago você tem um pH próximo de 2. Aqui no duodeno você vai ter um pH próximo de 8. Então, quem vai regular esse pH aqui, tornando ele alcalino, são os sais liberados pelo pâncreas. Lá para frente eu tenho slide falando melhor sobre essa regulação hormonal. Tá? E aqui a bile é liberada aqui também para fazer parte do processo de digestão por meio da emulsificação de gorduras. Beleza? Então, se cair para você, onde o quimo é formado? No estômago. Onde o quilo é formado? No intestino delgado, na região do duodeno. Onde o bolo alimentar é formado? Na boca. Lembrando para vocês têm que saber os pHs. Na boca é um pH próximo de neutro, tá? Podendo ser levemente básico ou levemente ácido. Tá? Normalmente a gente considera pH neutro. No estômago, pH extremamente ácido, tá? pH próximo de 2. E no duodeno, pH levemente básico, tá? Um pH 8. Tá? Sabendo que um pH neutro é 7. Aí, eu trouxe essa parte aqui, essas imagens, para a gente dar um foco numa estrutura extremamente importante para o nosso processo digestivo, que são as vilosidades e as microvilosidades. Isso daqui que vocês estão vendo são as vilosidades, que basicamente são pregas circulares que vão estar voltadas de dobras do epitélio. Tá? Esse epitélio interno ele vai se dobrando todo. Beleza? Essas pregas, junto com essas dobras do epitélio, que eu chamo de vilosidades, aumentam a área de superfície de contato do alimento com o intestino. Beleza? Então, repara nessa porção aqui. Ele foi tirando camada de tecido por camada de tecido. Tá? Chegou aqui na última camada, que é a camada interna do epitélio. Você vê as dobras aqui. Ele deu um zoom nessa região aqui, ó. E o que a gente vê aqui
é uma outra projeção. Essa projeção aqui é chamada de vilosidade. Tá? Quando eu dou um zoom aqui nessa região da vilosidade, eu chego aqui nessas células. E nessas células eu tenho também projeções, eu tenho dobras. Essas dobras, essas projeções que eu encontro, são as microvilosidades. Então, cuidado, não confundam. As vilosidades, elas vão ser dobras macroscópicas presentes nas pregas do intestino. Tá? Já as microvilosidades vão ser dobras microscópicas presentes na membrana das células do tecido epitelial do intestino. Beleza? E aí, para que a gente consiga situar melhor essas estruturas e também para ilustrar melhor essa questão, aqui eu tenho o intestino grosso, que tem um formato mais ou menos de uma ferradura, e no meio desse intestino grosso eu tenho o intestino delgado. Tá? Aqui ele já tirou a região do intestino grosso para a gente observar melhor essas porções aqui do intestino delgado. Tá? E aqui ele mostra o caminho do alimento no intestino delgado. Tá? Após a digestão ali no estômago, formar o quimo, esse quimo segue para o duodeno, começa a digestão aqui na primeira parte do duodeno. Ao final do duodeno já é formado o quilo, e esse quilo vai percorrendo aqui o jejunum e o íleo, e ao longo desse percurso que ele vai fazendo aqui, vão existindo naturalmente a absorção dos nutrientes. Tá? Agora a gente parte para o nosso intestino grosso. Nosso intestino grosso ele vai estar localizado ao final do íleo. Então repara aqui, ó. Essa região aqui é o final do íleo, que vai se ligar numa região cecal. Tá? É uma região do seco do intestino grosso. Para baixo aqui do seco eu tenho o apêndice vermiforme. Já ouviram falar de apendicite ou apêndice inflamado? Então, é esse apêndice aqui que inflama, que dá problema. Por que ele inflama? Se fezes ou outros resíduos se acumularem aqui, o nosso corpo pode entender isso como partículas estranhas e começar a atacar com glóbulos brancos. Aí é o seu corpo atacando ele mesmo, por isso que vai começar a infeccionar. Tá? Aí você tem que fazer uma cirurgia e retirar esse apêndice. Tá? Apendectomia, é uma coisa assim. Essa região aqui, pós-seco, é a região do cólon. Essa região do cólon vai desde da região pós-seco até a região antes do reto. Tá? Tudo isso é cólon. Só que você tem um cólon que vai subindo, que é o cólon ascendente. Você tem um cólon que vai de um lado ao outro do corpo, que é o cólon transverso ou transversal. Você tem um cólon que desce, que é chamado de cólon descendente. E você tem um cólon que conecta o cólon descendente ao reto. Esse é o cólon sigmoide. Tá? Do reto, que é aqui onde vai se acumular as fezes em grande parte, eu já conecto com o ânus. Beleza? Que aí vai estar responsável pela liberação das fezes, do bolo fecal, que é o processo de evacuação. Após a digestão do quilo no intestino delgado, ele se encaminha para o intestino grosso. No intestino grosso, as principais coisas que vão existir é reabsorção de água e de sais minerais. Então, por exemplo, você consegue avaliar se o seu intestino grosso está funcionando da maneira correta ou se o seu bolo fecal está ficando no tempo adequado dentro do seu intestino grosso o suficiente, da seguinte forma: quando você vai evacuar, quando você vai defecar, se o seu cocô sair muito mole, é um indicativo de que ainda tem muita água nas suas fezes. Agora, se o seu cocô ele sai muito duro, que muitas pessoas falam que tem prisão de ventre, tem intestino preso, isso quer dizer o quê? Que o seu bolo fecal fica muito tempo no intestino grosso. Seu intestino grosso ele reabsorve muita água do bolo fecal. Então esse bolo fecal fica duro, literalmente duro. Então ele não vai ser maleável com facilidade. Por isso que quando as pessoas têm intestino preso vão evacuar, normalmente elas podem se machucar durante o processo de evacuação, dependendo do tamanho do bolo fecal que venha a sair e do quão seco ele estiver. Beleza? Aí você tem a questão de manter uma alimentação equilibrada, fazer atividade física e se hidratar de maneira adequada. Tá? Isso tudo vai contribuir para um bom processo digestório e também para a eliminação das fezes da maneira adequada. Pessoas que têm naturalmente prisão de ventre, intestino preso, intestino preguiçoso,
independente disso, que vão procurar um médico, vão ter uma recomendação para uma alimentação mais rica em fibras. Por quê? Como as fibras são basicamente fibras de celulose, as fibras vegetais, e a gente não consegue digerir celulose, na medida que a sua alimentação começa a ficar mais rica de fibra, e essas celuloses não são digeridas, isso manda um estímulo para o nosso organismo de aumentar o estímulo digestivo. Para aumentar o estímulo digestivo, ele tem que aumentar também o que é? A secreção dos sucos e a liberação de água, né? Para que você possa espalhar melhor essas fibras, para ter uma área de superfície melhor, para que as enzimas atuem sobre elas. Então isso faz com que estimule-se também o peristaltismo. E os movimentos peristálticos estimulados, um aporte maior de água nas fezes, isso garante que as fezes não fiquem tão ressecadas assim e saiam com mais facilidade, tá? Além disso, existe uma função importantíssima, porque é no intestino grosso que você encontra uma microbiota importantíssima para a nossa sobrevivência e para a nossa nutrição. Essa microbiota, basicamente formada por bactérias, vão estar responsáveis desde processos de fermentação que liberam metano quando você solta um pum, até processos de produção de vitaminas, como a vitamina K, que é a chamada de filoquinona, como também a vitamina B12, que é a chamada de cobalamina. Vitamina K associada à coagulação sanguínea e vitamina B12 associada à anemia perniciosa, tá? Aqui é uma imagem para exemplificar para a gente a conexão do íleo com a região cecal do intestino grosso. Aqui para baixo o apêndice vermiforme, aqui para cima os cólons, até chegar aqui no sigmoide, vai conectar o cólon descendente com o nosso reto, tá? E aqui mostrando o movimento peristáltico do intestino grosso, movimentando o bolo fecal, beleza? É isso da parte intestinal, tá? Façam as questões, dá um pause no vídeo, que aí tudo vai ficar mais tranquilo, beleza? Grande abraço para vocês e bons estudos!